excluindo todos os objetos externos dos sentidos, mantendo os olhos e visão concentrados entre as duas sobrancelhas, suspendendo os alentos que entram e que saem dentro das narinas, controlando assim a mente, sentidos e inteligência. O transcendentalista se liberta do desejo, do medo e da ira. Aquele que está sempre nesse estado certamente está liberado. Por isso que essas yogas, apesar de serem inferiores, não são possíveis de se praticar nessa era de Kali. A única yoga possível nesta era de Kali é a Bhakti Yoga. Em português, claro, o serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. Tá, já parei. Sparshan Kritva Bahir Bahyan. Fiz errado, tá vendo? Você fica me apressando, me pressionando. Sparshan Kritva Bahir Bahyan Chakshus Chaivantare Bruvo Pranapano Samo Kritva Nasabhyantaracharino Jatendriya Manobudhir Munir Moksha Parayana Digate Chabaya Krodo Jasada Mukta Evasa. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 5, versos 27 e 28. Me apressa não, Bimala, não apavora. Parece um manobrista de avião, tá? O tempo e a maré não esperam por ninguém. Ocupando-se em consciência de Deus, Krishna, a pessoa pode compreender imediatamente sua identidade transcendental e então pode compreender o Senhor Supremo Krishna por meio do serviço prático e amoroso. Tá vendo? Como que é? Está na moda agora, não tem almoço grátis, não é assim? Não tem almoço grátis. Então, a compreensão de Deus, o conhecimento sobre Deus também não é grátis. Você tem que fazer com serviço prático e amoroso a Ele. Você faz serviço prático e amoroso a Deus, e quando Deus estiver satisfeito com o seu serviço prático e amoroso e voluntário, Ele te dá conhecimento, te dá inteligência, te dá entendimento, te dá uma lista de benefícios que não acabam mais. Mas primeiro você tem que pagar tudo isso com um serviço prático e amoroso a Ele. Mas Ele é tão bom, né, Bimala, que esse serviço prático e amoroso a Ele se executa alegremente, cantando e dançando, comendo e bebendo. É só alegria, né? Como todo mundo pode ver nos festivais transcendentais Hare Krishna que acontecem todos os finais de semana, é gostoso, é saboroso, cheiroso, lindoso, melodioso, é uma lista de benefícios que não acabam mais, se executa alegremente e no final do festival ninguém quer ir embora, tem esse detalhe também, né? O festival só tem um defeito. No final, quando ele acaba, ninguém quer ir embora. Esse é o defeito. Quando a pessoa está... aí que é mais, volta no próximo final de semana, volta também. E quem se apega mais ao serviço prático e amoroso a Deus, frequenta as aulas que acontecem todos os dias, por volta de 6:30 da manhã. Na verdade, o programa começa às 4:30 da manhã, né? E vai até umas 8 horas. E as pessoas gostam desses programas e frequentam esses programas ou assistem pela internet. Bíblia, entrou em contato com a consciência de Deus, é o maior prazer, é o prazer que dá na alma, né? O prazer que a pessoa sente na alma. E quando a pessoa sente esse prazer superior, esse gosto superior, não quer abandonar. Quando a pessoa está bem situada em serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, ela chega à posição transcendental, qualificada para sentir a presença do Senhor Krishna na esfera de sua atividade.
Esse detalhe também. Deus é para ser experimentado. E quando a pessoa experimenta Deus e desenvolve amor por Deus, ela experimenta os sabores do amor a Deus, que também são ilimitados, vem em ondas de êxtase. É só alegria. Esta posição particular chama-se liberação do Supremo. Fala mais e fala menos. Tá bom, sim senhora. Tá, vou ler de novo esse trecho aqui, que eu atrapalhei. Se a gente conseguir não atrapalhar, já é uma grande coisa para a gente. Quando a pessoa está bem situada em serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, ela chega à posição transcendental qualificada para sentir a presença do Senhor Krishna na esfera de sua atividade. Esta posição particular chama-se liberação do Supremo. Depois de explicar acima os princípios de liberação no Supremo, o Senhor Krishna dá instruções a Arjuna de como se pode chegar a esta posição pela prática do misticismo ou yoga conhecida como Ashtanga Yoga, a qual se divide num procedimento óctuplo denominado Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana e Samadhi. No 6º capítulo, o tema da yoga é explicitamente detalhado e no final do 5º é explicado apenas preliminarmente. A pessoa tem que remover os objetos dos sentidos, tais como o som. Está falando das yogas inferiores, né? Imagina, sem som, Bimala, sem tato, sem tatear as coisas oferecidas a Deus. Ah, não. É por isso que são yogas inferiores, né? Nesta era de Kali, completamente impráticas, práticas impráticas. Não são práticas para esta era de Kali, apesar de serem inferiores. Então a única yoga autorizada, possível e recomendada na Kali Yuga é a Bhakti Yoga, o serviço prático e amoroso a Deus com som, cores, sabores, cheiros, perfumes. Agora essas yogas inferiores, você vê, olha aqui, ó, a pessoa tem que remover os objetos dos sentidos tais como o som, o tato, a forma, o paladar, não vê, não sente, não toca. Ah, tá louco. Que tortura, hein? Uma vida sem som, Bimala, tá louco. Tá, vou ler de novo, sem parar agora. A pessoa tem que remover os objetos dos sentidos tais como o som, o tato, a forma, o paladar, o olfato, através do processo de pratyahara, respiração, de yoga, e então manter a visão dos olhos entre as duas sobrancelhas e concentrar-se na ponta do nariz com as pálpebras semicerradas. Não há benefício em fechar os olhos completamente, porque então há toda a possibilidade de se adormecer. Nem há benefício em abrir os olhos completamente, porque então há o perigo de ser atraído pelos objetos dos sentidos. O movimento respiratório é restringido dentro das narinas através da neutralização dos ares ascendentes e descendentes dentro do corpo. Com a prática de tal yoga, a pessoa é capaz de ganhar controle sobre os sentidos, refrear-se dos objetos externos dos sentidos e, desse modo, preparar-se para a liberação no Supremo. Este processo de yoga ajuda a pessoa a libertar-se de todos os tipos de medo e ira e sentir desse modo a presença da super-alma na situação transcendental. Em outras palavras, a consciência de Deus, Krishna, é o processo mais fácil de execução dos princípios da yoga.
Isso será explicado completamente no próximo capítulo. Entretanto, uma pessoa consciente de Deus, Krishna, estando sempre ocupada em serviço prático e amoroso a Deus, não corre o risco de extraviar os seus sentidos em nenhuma outra ocupação. Esta forma de controlar os sentidos é melhor do que a Ashtanga Yoga. É melhor que todas as outras yogas. Não tem yoga melhor e mais elevada do que a Bhakti Yoga. O resto é tudo yogas inferiores. E se há 5.000 anos atrás já era impossível de praticar, imagine agora, né, Bimala? Quando Krishna explicou esses sistemas inferiores de yoga para Arjuna, e falou que Arjuna tinha que parar a mente e tal, e etc. Ele falou, Krishna, é mais fácil parar o vento do que parar a mente. Em outras palavras, falou, isso aí não é prática. Essas yogas não são práticas para esta era, não dá para praticar essas coisas, não. E depois outra, não é qualquer um, né, que consegue. Agora a Bhakti Yoga, todos podem praticar facilmente, não importa homem, mulher, criança, velho, letrado, iletrado, saudável, sem saúde, todos podem praticar a Bhakti Yoga, por isso que é a mais elevada de todas e a mais prática de todas. E por isso que é possível praticar nesta era de Kali, a era das desavenças e da hipocrisia, tá? Já parei de falar. Mas você não tocou o sino? Não precisa tocar, não. Tá, já parei. Atrasou 2 minutos. Adivinha quem é o culpado? Sabia? Vamos ler mais um pouquinho dos ensinamentos da Rainha Kunti por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Hoje vamos começar o 5. A visão do lótus. Calma, deixa eu pôr no lugar certo aqui, agora vai. Ó Krishna, ofereço minhas respeitosas reverências a ti, cujo abdômen está marcado com uma depressão semelhante a uma flor de lótus, que estás sempre decorado com guirlandas de flores de lótus, cujo olhar é tão refrescante como o lótus e cujos pés estão gravados com um lótus. Śrīmad Bhagavatam 1.8.22. Eis alguns dos sinais simbólicos específicos do corpo transcendental da personalidade de Deus, Krishna, que distinguem o seu corpo dos corpos de todos os demais. Todos esses sinais são aspectos especiais do corpo do Senhor Krishna. Krishna pode aparecer como um de nós, mas ele é sempre distinto através de seus aspectos corpóreos específicos. Shrimati Kunti afirma ser incapaz de ver o Senhor Krishna por ser uma mulher. Isso porque as mulheres, os artistas e trabalhadores, a classe baixa, e os Dvijabandhus, os descendentes miseráveis das 3 classes mais elevadas, não têm a inteligência adequada para compreender o tema transcendental relativo ao nome, fama, atributos, formas e etc. transcendentais da suprema verdade absoluta Krishna. Embora sejam incapazes de compreender as atividades transcendentais do Senhor Krishna, tais pessoas podem vê-lo como a forma de Krishna no altar, que desce ao mundo material apenas para favorecer as almas caídas, incluindo as mulheres
os artistas e trabalhadores e os Dvijabandhus mencionados acima, os parentes, das pessoas elevadas, das classes elevadas. Mas nesta era de Kali Yuga, todo mundo nasce classe baixa. Então ninguém precisa ficar preocupado, ele ou ela é melhor do que eu, eles são melhores do que eu. Não, todo mundo nasce classe baixa nesta era de Kali. Só nasce artistas e trabalhadores, Bimala. Tudo classe baixa. Porque tais almas caídas não podem ver nada além da matéria. O Senhor Krishna aceita entrar em cada um dos inumeráveis universos como Garbhodakasha e Vishnu, que faz crescer um caule de lótus da depressão que se assemelha a um lótus no centro de seu abdômen transcendental, e assim nasce Brahma, o primeiro ser vivo do universo, o filho primogênito. Por isso, o Senhor Krishna é conhecido como o Pankajanabi. Isso mesmo, não lembro desse nome. Pankajanabi. O Senhor Pankajanabi aceita a forma no altar, uma forma no altar, a sua forma transcendental, em diferentes elementos, a saber, uma forma dentro da mente, uma forma feita de madeira, uma forma feita de terra, uma forma feita de metal, uma forma feita de joias, uma forma feita em gravura, uma forma desenhada na areia e etc. Todas essas formas do Senhor Krishna estão sempre decoradas com guirlandas de flores de lótus, e deve haver uma atmosfera suavizante no templo de adoração para atrair a atenção ardente dos não devotos, sempre ocupados em diversas discussões materiais. Os meditadores adoram uma forma dentro da mente. Portanto, o Senhor Krishna é misericordioso mesmo com as mulheres, os artistas e trabalhadores e os parentes das classes altas, contanto que eles concordem em contemplar no templo de adoração as diferentes formas feitas para eles. Imagina, Deus não é visível, então Ele aceita essas formas nesses elementos citados e muitos outros, para que nós possamos vê-lo, para que a gente possa se purificar, adorar e servir Deus e Ele aceitar o nosso serviço prático e amoroso. Tais visitantes do templo não são idólatras, como alegam alguns homens com um pobre fundo de conhecimento. Todos os grandes mestres estabeleceram semelhantes templos de adoração em todos os lugares, apenas para favorecer os menos inteligentes, e a pessoa não deve se fazer passar por transcendental ao estágio de adoração no templo, enquanto, na verdade, está na categoria dos artistas e trabalhadores e mulheres, ou abaixo deles. Deve-se começar a ver o Senhor Krishna a partir de seus pés de lótus, subindo gradualmente para as coxas, a cintura, o peito e o rosto. Não se deve tentar olhar o rosto do Senhor Krishna antes de estar acostumado a ver os seus pés de lótus. Por ser tia do Senhor Krishna, Shrimati Kunti não começou a vê-lo a partir dos pés de lótus, porque o Senhor Krishna poderia se envergonhar. Assim, só para evitar uma situação embaraçosa para o Senhor Krishna, Kunti Devi começou a vê-lo logo acima de seus pés de lótus, isto é, a partir da cintura do Senhor Krishna, elevando-se gradualmente ao rosto e descendo então até os pés de lótus. Assim, tudo está em ordem. Quem vê uma flor de lótus
pode se lembrar de Krishna imediatamente. Por exemplo, se uma mãe... Tá, Vishnu, mas já acabou o tempo. Ô louco, Bíblia, esse relógio teu corre igual um doido, hein? Esse relógio também acho que é manobrista de avião. Tá bom, vou marcar aqui, Ctrl D. Quem vê uma... Eu nunca vi uma flor de lótus até hoje. Não, nem na internet. Eu fiquei mais preocupado em ver o criador da flor de lótus, Bímola. Quem vê uma... tem gente que gosta do pintor, outros do cavalete, outros do quadro, outros da pintura e outros do artista. Tá, já parei de falar. O artista supremo é Deus, Krishna. É onde eu estava, hein? Quem vê uma flor de lótus, uma flor de lótus. Tá bom, já dá para achar, vai. Tinha uma equipe de Fórmula 1 que chamava Lotus. Ninguém perguntou, tá? Tá bom, vou ficar um pouquinho mais longe para não me acertar. Mas você que não quer parar de ler esse livro, Ensinamentos da Rainha Kunti, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para ler na tela ou baixar o PDF. No caso do Bhagavad Gita, no caso dos ensinamentos da Rainha Kunti, a única opção grátis é ler na tela. Mas se você quer os livros na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada? Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceram os links. O Bhagavad Gita é o quinto link. Você clica aí, já aparece as opções. A verdade é a opção econômica no final da página, a opção luxo, a opção pocket, já encomenda os 3. E os ensinamentos da Rainha Kunti é o 9º link. Já encomenda também uns 2 ou 3, né, Bímola? Aí dia 25 você esquece por aí, compartilha conhecimento e ajuda a iluminar o mundo. Combinado? Então tá combinado. Qualquer dúvida, informações, perguntas é só nos escrever. pix.harekrishna@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna. WhatsApp e Telegram DDD 1899-688-7171. Combinado? Então tá combinado. Então, o que nós vamos fazer em agenda, tá? F5, nunca está atualizada essa agenda. Krishna, Balarama, Arada, que cruz pesada. Isso é boa para dar bronca, Bímola. Neste sábado, dia 21, sabe quem está fazendo aniversário, Bímola? É o nosso querido ouvinte Alexandre Nicolete de Pindamonhangaba, São Paulo. Então, canta parabéns aí para ele, porque eu tô com o braço doendo, não consigo cantar com o braço doendo.
Nós não somos o corpo, nós somos a alma, servo eterno de Krishna, iludidos por Maya. Esse dia de festa vamos comemorar e vamos todos cantar Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Alexandre, parabéns, gente boa, que Krishna te dê vida longa e saudável para você e para todos que você ama, tá bom, gente boa? Então tá bom. E você, ouvinte da rádio, é o convidado especial da dona da festa, Shrimati Radharani, para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os finais de semana. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e vai descendo que os endereços vão aparecendo, faz contato com o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo, que horas começa, e aí você vai e leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Então, que mais, hein, Bímola? Depois você fica me apressando, se esquece alguma coisa, o culpado sou eu. Tá, então vamos ler mais um pouquinho da coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Avadrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhaktir Bhavati Naistiki. Estamos lendo a coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, capítulo Descrição do sistema que divide a sociedade humana em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Oma Gyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jana Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Jutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhano Suti Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasavi Goura Bhakta Vrinda
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Paramos onde, hein? Deixa eu centralizar a letra aqui. Página 212, explicação. Começo da explicação de Prabhupada. Está aqui. O Senhor Krishna volta a discutir os deveres daqueles que estão na ordem de vida familiar. É óbvio que os 5 sacrifícios ritualísticos diários aqui mencionados destinam-se àqueles que não são devotos puros do Senhor Krishna e que por isso têm de neutralizar sua exploração da natureza material mediante os sacrifícios supracitados. A Sociedade Internacional para a Consciência de Deus, Krishna, a ISKCON, está treinando pais de família, renunciantes, estudantes celibatários e retirantes para se ocuparem 24 horas por dia no serviço amoroso ao Senhor Krishna. Aqueles que são trabalhadores missionários de tempo integral na ISKCON não têm outras obrigações nem sacrifícios que executar, como se confirma no 11º canto do Śrīmad Bhagavatam 11.5.41. Vou ler a tradução em português. Todo aquele que se tenha refugiado nos pés de lótus de Mukunda, o outorgador da liberação, abandonando todas as espécies de obrigações, e tenha adotado o caminho com toda seriedade, não tem nem deveres nem obrigações para com os semideuses, sábios, entidades vivas em geral, membros da família, humanidade ou antepassados. O pai de família deve manter confortavelmente os seus dependentes ou com dinheiro obtido sem esforço, ou com aquele conseguido mediante a execução honesta de seus deveres. De acordo com os próprios recursos, ele deve executar sacrifícios e outras cerimônias religiosas. Aqui o Senhor Krishna descreve os deveres religiosos que devem ser executados tanto quanto possível conforme os próprios recursos e quando há oportunidade. O pai de família que cuida de muitos dependentes familiares não deve desenvolver apego material a eles, nem deve ficar mentalmente desequilibrado considerando-se o Senhor. O pai de família inteligente deve ver que toda a futura felicidade possível, tal qual a que ele já experimentou, é temporária. O pai de família muitas vezes age como o Senhor, protegendo a esposa, dando ordens aos filhos, mantendo criados, netos, animais, domésticos e assim por diante. Um detalhe, os animais domésticos não devem entrar dentro de casa. É o que recomenda as escrituras védicas. As palavras na pramadye kutumbi api indicam que, embora haja como um pequeno senhor rodeado de família, criados e amigos, ele não deve, devido ao orgulho falso, tornar-se mentalmente desequilibrado, considerando-se o verdadeiro senhor. A palavra vipashti quer dizer que ele deve permanecer inteligente e sóbrio, jamais esquecendo que é o servo eterno do Senhor Supremo, Krishna. Os pais de família das classes alta, média e baixa se apegam a diferentes espécies de gozo dos sentidos. Em qualquer classe econômica ou social, todavia, a pessoa deve se lembrar de que todo o desfrute material, quer nesta vida, quer na próxima,
é temporário e, em última análise, inútil. Um pai de família responsável deve seguir os seus familiares e outros dependentes. Tá, vou ler de novo aqui, errei. É quando a gente erra, a gente volta, né? Um pai de família responsável deve guiar e não seguir, né? Senão vai tudo pro buraco, se ele seguir. Um pai de família responsável deve guiar os seus familiares e outros dependentes de volta ao lar, de volta à morada eterna, para uma vida eterna de bem-aventurança e conhecimento. Ninguém deve se tornar um senhor falso e arrogante por um breve período de tempo, pois então ele, bem como seus familiares, permanecerá atado ao ciclo de repetidos nascimentos e mortes. Em outros lugares, né, Prabhupada já explicou, né, que ninguém deve ser pai ou mãe ou mestre espiritual se não consegue liberar do ciclo eterno de nascimentos e mortes os seus dependentes e seguidores. Então o pai e a mãe devem ser mestres espirituais de seus familiares. A associação com filhos, esposa, parentes e amigos é tal qual o breve encontro de viajantes. A cada troca de corpo a pessoa se separa de todos esses companheiros, assim como alguém perde os objetos que possui num sonho tão logo este termina. Essa vida é como um sonho, sempre inacabado. Eu não vou estragar a música da banda Shakti, super filosóficas. Panta Sangama indica, aliás, né, as músicas que os verdadeiros devotos de Deus fazem não tem nenhum erro filosófico. Ao contrário das outras músicas que fazem para Deus, que, nossa, não sabem nem quem é Deus, Bímola. Ofende Deus, ofende o mestre espiritual, é só especulação, só desvio, só loucura. Xinga Deus em vez de glorificar Deus. É como que é? Quem não sabe rezar, xinga Deus, né? É, por aí. Panta Sangama indica a associação transitória de viajantes em hotéis, restaurantes, pontos turísticos ou em culturas mais tradicionais, poços de água fresca e caminhos. Estamos agora associados com muitos parentes, amigos e bem-querentes, mas logo que mudarmos nosso corpo material, abandonaremos a associação de todos esses companheiros, assim como ao acordar de imediato nos separamos da situação imaginária no sonho. Apegamo-nos ao gozo dos sentidos de nosso sonho e de modo semelhante, sob o encanto dos conceitos ilusórios de eu e meu, nos apegamos aos presumíveis parentes e amigos que satisfazem nosso sentido de falso ego. Infelizmente, tal efêmera associação egoísta encobre o nosso verdadeiro conhecimento a respeito do eu e do Supremo Krishna, e ficamos pairando na ilusão material, esforçando-nos em vão para obter permanente gozo dos sentidos. Quem permanece apegado ao conceito corpóreo de família e amigos não consegue abandonar o falso egoísmo de eu e meu, ou eu sou tudo e tudo é meu. Eu me lembro de John Lennon, né, Bímola? John Lennon teve um contato pessoal com Prabhupada, pediu, olha só o que ele foi pedir para Prabhupada, para que na próxima vida ele desse as bênçãos para que ele, John, e ela, Yoko, nascessem de novo como um casal. E Prabhupada falou, mas eu vim aqui fazer justamente ao contrário. Eu vim aqui liberar todos os meus seguidores do ciclo eterno de nascimentos e mortes. Você está me pedindo para te prender aqui de novo? Por aí, que louco, né? A pessoa não tem conhecimento, né?
sem renunciar ao gozo material dos sentidos, não podemos nos firmar. Eu não estava conseguindo enxergar. Tem hora que o escaneamento não ajuda, Bima. Eu já sou ruim de serviço. Ainda tem hora que não ajuda. Tá pegando o fundo da página. Tá, já parei de falar. Sem renunciar ao gozo material dos sentidos, não podemos nos firmar na plataforma transcendental de serviço prático e amoroso a Deus, e por isso não conseguimos saborear o verdadeiro gosto da felicidade eterna. A não ser que nos tornemos devotos puros do Senhor Krishna, aceitando o Senhor Krishna como nosso único amigo, não poderemos abandonar o desejo de desfrutar relações materiais temporárias e superficiais. Vamos continuar dormindo e sonhando no colo da bruxa Maya, a bruxa da ilusão. Um viajante muito longe de seu lar e entes queridos pode travar conversas superficiais com outros viajantes, mas tais relacionamentos não têm um significado profundo. Deve-se, portanto, reviver essa relação perdida com o Senhor Krishna. Somos, por natureza, partes integrantes do Senhor Krishna, que é o reservatório de todo o prazer transcendental, e nossa relação original com Ele é plena de amor e felicidade. Porém, em virtude de nosso desejo de desfrutar independentemente dele, caímos na rede confusa e sem sentido das relações materiais, criadas por Maya, a ilusão. A pessoa inteligente compreende que não existe prazer nem satisfação para a alma neste planeta, nem em nenhum outro planeta material. Portanto, assim como um fatigado viajante exausto de sua jornada, ele deve voltar ao lar, voltar à morada eterna, para gozar de eterna paz como servo fiel do Senhor Shri Krishna. Considerando profundamente a situação verdadeira, uma alma... já parei. Oh Krishna, Balarama Arada, que cruz pesada. Não dá nem para ler aqui o verso. Então vamos parar aqui na página 216, verso 54. Tá bom? Então tá bom. Mas você que não... máquina burra. Para aí, máquina burra. Não para, Bima. Considerando profundamente a situação. Pessoas imperfeitas fazem coisas imperfeitas, né? Fazer o quê? Tudo que é artificial não presta, né? Já fala, vida artificial, coisa artificial. Tudo que é artificial não presta. Não é natural, é artificial. O nome já fala, né? Artificial. Considerando profundamente a situação. Estou considerando profundamente a situação. Mas você que não quer parar de ler essa coleção Shrimad Bhagavatam ou Purana Imaculado, ela está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, é o primeiro link, já aparece, você clica nele, já aparecem os livros disponíveis até o 11º canto. Você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente.
canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixharekrishna@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então agora vai. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Vamos ler mais um pouquinho da coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o doutorado da ciência do amor a Deus. Paramos onde, hein? Calma, deixa eu chegar lá. Deixa eu centralizar a letra. Calma, Bimala. Pronto. Paramos onde? Página 145, mais 3. Está aqui. Calma, não me apressa não. Há inúmeras variedades nestas 6 espécies de formas. Embora sejam muitas, elas são todas iguais, não há diferença entre elas. A personalidade de Deus, Krishna, manifesta-se sob 6 diferentes aspectos. 1. Prabhava. 2. Vaibhava. 3. Encarnações dotadas de poder. 4. Encarnações parciais. 5. Infância. E 6. Meninice. A personalidade de Deus, Shri Krishna, cujo aspecto permanente é a adolescência, goza de suas inclinações transcendentais executando passatempos sob estas 6 formas. Nestes 6 aspectos há divisões ilimitadas das formas da personalidade de Deus. Os divas, somos nós, né, os seres vivos, são partes integrantes diferenciadas do Senhor Krishna. Eles todos são diversidades do único e inigualável, a suprema personalidade de Deus, Krishna. Somos nós, né? Nós somos as divas, os seres vivos, as partes integrantes diferenciadas do Senhor Krishna. Por que Krishna criou? Ele já respondeu essa pergunta no Gita, né, Vimala? Deus, querendo aumentar o seu prazer, se expandiu em muitos seres vivos, em muitas almas, em muitas divas. Krishna vive desfrutando de suas energias. Ele é o macho e o resto são as energias dele. A Chit Shakti, que também é chamada de Swarupa Shakti ou Antaranga Shakti, exibe muitas variedades de manifestações. Ela sustém o reino de Deus e a parafernália dele. A energia externa chamada Maya Shakti é a causa de inúmeros universos com variadas potências materiais. A potência marginal, que está entre estas duas energias, consiste nos inúmeros seres vivos. São estas as 3 energias principais que têm categorias e subdivisões ilimitadas. Nós somos a energia marginal de Deus, Krishna. A potência interna do Senhor Krishna, chamada Chit Shakti ou Antaranga Shakti, manifesta variedade no cosmo, Vaikunta transcendental, a morada eterna.
Acima de nós existem inumeráveis seres vivos liberados que se associam com a personalidade de Deus sob os seus aspectos inumeráveis. O cosmo material revela a energia externa na qual os seres vivos condicionados, que somos nós, têm toda a liberdade de regressarem à personalidade de Deus, Krishna, após deixarem o tabernáculo material. O Shvetashvatara Upanishad 6.8 nos informa que, vou ler a tradução em português, o Senhor Supremo é único e inigualável. Pessoalmente, ele não tem nada a fazer, nem tem sentidos materiais. Ninguém é igual a ele ou superior a ele. Ele, Krishna, tem ilimitadas potências variadas com diferentes nomes que existem dentro dele como atributos autônomos e que lhe fornecem conhecimento, poder e passatempos plenos. Estas são as principais manifestações e expansões da personalidade de Deus, Krishna, e de suas três energias. Elas todas são emanações da transcendência Shri Krishna, a existência delas está nele. Embora os três Purushas sejam o refúgio de todos os universos, o Senhor Krishna é a fonte original dos Purushas. Assim, a personalidade de Deus, Shri Krishna, é o Senhor primordial, original, a fonte de todas as outras expansões. Todas as escrituras reveladas aceitam Shri Krishna como o Senhor Supremo. Krishna é conhecido como Govinda e é o controlador supremo. Ele tem corpo transcendental, eterno e bem-aventurado. Ele é a origem de tudo. Ele não tem outra origem, pois ele é a causa primordial de todas as causas. Este é o primeiro verso do capítulo 5 do Brahma Samhita. Conheces muito bem todas as conclusões das Escrituras. Crias estes argumentos lógicos somente para pôr-me em ansiedade? Um homem erudito que tem estudado integralmente as Escrituras não pode hesitar em aceitar Shri Krishna como a suprema personalidade de Deus. Estava pensando aqui, olha que a inteligência artificial se alimentar com a cultura védica, ou ela pira ou acaba com a ilusão de muita gente, Bimala. Se um homem assim argumenta sobre este assunto, certamente deve estar fazendo isto para pôr em ansiedade as mentes de seus oponentes. Esse mesmo Senhor Krishna, o manancial de todas as encarnações, é conhecido como o filho do rei de Vraja. Ele desce pessoalmente como o Senhor Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Portanto, o Senhor Krishna Chaitanya é a suprema verdade absoluta. Chamá-lo de Kshirodakashai Vishnu não acrescenta nada em sua glória. Tem gente que acha que o Senhor Chaitanya é um dos Vishnus, ou uma das expansões de Vishnu, ou Mahavishnu, sei lá qual Vishnu, Narayana. Não, o Senhor Krishna Chaitanya é o próprio Deus, Shri Krishna, vestido com uma forma e uma cor diferente. Mas tais palavras dos lábios de um devoto sincero não podem ser falsas. Nele existem todas as possibilidades, pois ele é o Senhor primordial. O que Deus não pode? Ele pode tudo, por isso ele é Deus, por isso ele é Krishna, por isso que Krishna pode tudo. Porque ele é o cara lá de cima, ele é o poderoso chefão, a origem de tudo e de todos. No corpo
original do Senhor primordial encontram-se potencialmente todas as outras encarnações. Assim, segundo o parecer de cada um, pode-se dirigir a ele como qualquer uma das encarnações. Para um devoto não é contraditório chamar o Senhor Supremo Krishna por qualquer um dos diversos nomes de suas expansões plenárias, pois a personalidade de Deus original, Krishna, inclui todas essas categorias. Uma vez que as expansões plenárias existem dentro da pessoa original, pode-se chamá-lo por qualquer um desses nomes. No Sri Chaitanya Bhagavata, Madhya 695, o Senhor Krishna Chaitanya diz: eu jazia adormecido no oceano de leite, mas a súplica de Nada, ou seja, Sri Adwaita Prabhu, me despertou. Aqui o Senhor Krishna Chaitanya refere-se à sua forma como Kshirodakashayi Vishnu. Alguns dizem que Shri Krishna é diretamente Nara Narayana, outros dizem que ele é diretamente Vamana. Alguns dizem que Krishna é a encarnação de Kshirodakashayi Vishnu. Nenhuma dessas afirmações é impossível. Cada uma delas é tão correta quanto as demais. O Lago Bhagavatamrita afirma que, em português, o Lago Bhagavatamrita 5.383 diz que, de acordo com as relações íntimas entre Shri Krishna, o Senhor primordial, e seus devotos, os Puranas descrevem-no como... deixa eu ler aqui, Bima, está me apavorando aí. De acordo com as relações íntimas entre Shri Krishna, o Senhor primordial, e seus devotos, os Puranas descrevem-no com diferentes nomes. Às vezes ele é chamado de Narayana, às vezes de Upendra, Vamana, o irmão mais novo de Indra, o rei do céu, e às vezes de Kshirodakashayi Vishnu. Às vezes ele é chamado de Sheshanaga, com milhares de capelos, e às vezes de o Senhor de Vaikunta, a morada eterna. Alguns chamam-no de Hari, ou o Narayana do mundo transcendental. Tudo é possível em Krishna, pois ele é o Senhor primordial, Vishnu. Tá bom, já parei. Então vamos parar aqui na página 152. Espera aí, deixa eu ver se ele consegue parar aqui. Mais ou menos. Mas você que não quer parar de ler essa coleção Sri Chaitanya Charitamrita, o doutorado da ciência do amor a Deus, ela está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, é o segundo link. Você clica nesse link, já aparecem os livros disponíveis. Você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixharekrishna@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 1899-688-7171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta.
Vrindayai Tulasi Devyai Priyayai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavachai Namo Namaha. Vrindayai Tulasi Devyai Priyayai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavachai Namo Namaha. Vrindayai Tulasi Devyai Priyayai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavachai Namo Namaha. Namo Namo Tulasi Krishna Preyasi Namo Namaha. Tulasi Krishna Preyasi Namo Namaha. Radha Krishna Seva Pago Eya Vilashi. Radha Krishna Seva Pago Eya Vilashi. Jetomana Sharanalai Taravancha Purnaho. Jetomana Sharanalai Taravancha Purnaho. Kripa Kore Koro Thare Vrindavana Vasi. Kripa Kore Koro Thare Vrindavana Vasi. Moreia Vilas, Vilas com dedinho. Moreia Vilas, Vilas com dedinho. Nayane Heribo Sada Yogalaru Parashi. Nayane Heribo Sada Yogalaru Parashi. Ei Vedanadaru Sakya Nugata Kuru. Ei Nivedanadaru Sakya Nugata Kuru. Seva di Kuru Diye Koronija Dasi. Seva di Kuru Diye Koronija Dasi. Jena Krishna dase koi enamora ho. Jena Krishna dase koi enamora ho. Shri Radha Govina Premesada Yena Bhasi. Shri Radha Govina Premesada Yena Bhasi. Janikani Chapapani Brahmacharikani Cha. Danitani Pranashanti Padeshna Pade Pade. Janikani Chapapani Brahmacharikani Cha. Danitani Pranashanti Padeshna Pade Pade. Janikani Chapapani Brahmacharikani Cha. Danitani Pranashanti Padeshna Pade Pade. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Tulasi Devi, Tulasi Devi, Tulasi Devi, Jaya Tulasi Devi, Jaya Tulasi Devi, Tulasi Devi, Tulasi Devi, Jaya Tulasi Devi, Jaya Tulasi Maharani, Tulasi Maharani, Tulasi Maharani, Jaya Tulasi Maharani, Jaya Tulasi Maharani, Tulasi Maharani, Tulasi Maharani, Jaya Tulasi Maharani, Vrinde, 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 Maharani, 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 Prabhupada, 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 Gurudeva, 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 Gurudeva. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Brinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Brinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasime.